Fala galera, Guilherme Shibata na área para conversar com vocês nessa missão especial, essa missão Enem que o SAI está preparando para vocês. É o seguinte, vou conversar com vocês hoje sobre literatura, sobre a prova do Enem e sobre questões difíceis, aquelas complicadas, aquelas cascaduras. Vamos que vamos? Bom, é o seguinte, separei para vocês aqui bem bonitinho, bem legal, algumas questões. Antes, vou pedir, não esquece, se você quer ir com a gente até a aprovação, segue a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, estamos lá, vários professores, um grande time para te levar até aonde você gostaria de ir, até o seu sonho. Bom, acredita na gente que a gente vai junto. Literatura então aqui, Guilherme Shibata com vocês, vamos lá. A primeira questão, e eu quero que você entenda isso, a prova do Enem é uma prova de leitura, uma prova de interpretação. Para você interpretar alguma coisa do mundo, sejam placas de sinal, placa de posto de gasolina, outdoor, você tem que ter contexto, texto, você tem que ter conteúdo. E a gente vai formando aqui com vocês. Bom, para o ano que vem, para esse ano, algumas coisas assim estão piscando, que a gente olha assim com uma certa atenção. E uma delas é a Semana de Arte Moderna. Na prova do SAI, muita gente ficou em dúvida sobre a questão da antropofagia do Oswald de Andrade. Se você não lembra desse nome, Oswald de Andrade é um dos grandes nomes da primeira geração modernista e do modernismo da Semana de Arte de 22. Aqui eu trouxe o brother, o grande parceiro dele, o grande, na verdade, professor dessa primeira geração, que é o Manuel Bandeira. Com esse poema, galera, eu dou uma aula para vocês de modernismo primeira geração. Então, presta atenção que a gente vai mergulhar nisso aqui. Bom, primeira coisa que eu resgato com vocês é sobre o parnasianismo. Parnasianismo é a última escola, junto com o simbolismo, do século XIX. E o século XIX, e principalmente o parnasianismo, Olavo Bilac, no Brasil, ele estava falando sobre uma tradição clássica. Então é uma poesia acadêmica, é uma poesia bem comportada, é uma poesia que vai fazer sonetos. Lembra essa forma? 4, 4, 3, 3, um soneto. Bom, quando aparece a Semana de Arte 22, ela está muito inspirada também em toda a vanguarda europeia. Acho que você já deve ter ouvido falar nas vanguardas europeias, em Pablo Picasso, em Juan Miró, no expressionismo, nos ismos, o surrealismo de Salvador Dalí. Coisas muito, muito importantes para você ter como referência na prova. E esses caras estavam buscando uma certa mudança. E quando a gente pensa em vanguarda, a gente está pensando em guerra. O termo francês faz referência a quem vai à frente da guarda. Então a vanguarda está ligada ao quê? Ir à frente da guarda, dando tiro para matar ou para morrer. Mas como aqui ninguém está falando de guerra, mas a gente está falando de estética, a gente está falando de linguagem, ninguém quer matar e ninguém quer morrer, mas a gente quer romper com as gerações passadas. Então vamos romper com essa caretice, diriam os modernistas. Vamos romper com essa tradição parnasiana. Vamos deixar o Olavo Bilac de lado. E eu acho que você também lembra de um poema bem importante chamado Os Sapos. Esse poema foi lido na Semana de Arte Moderna. É um poema desse cara aqui, o Manuel Bandeira, o meu poeta de coração. E dizia que os parnasianos parecem sapos coachando, repetidos, chatos, cheios de lenga-lenga, nada de força, nada do mundo, nada da existência concreta. Então, quando a gente chega nesses caras aqui, e aqui eu trouxe um poema chamado Poética, e uma poética é uma exortação, é quase que uma carta de intenções falando assim, a nossa poesia é isso aqui. Quando eu quero te explicar sobre poesia modernista, eu falo sobre a minha poética, é o meu olhar sobre a poesia. E o Manuel Bandeira vai mostrar pra gente aqui que ele está farto, está de saco cheio. É essa que é a verdade, né? Ele está cansado de um lirismo, de uma poesia comedida, de uma poesia cerebral, de uma poesia bem comportada. E o que ele quer é mudança. Ele quer a vida pulsante das ruas. O parnasianismo, ele ficava de costas para a rua. Ele olhava a arte pela arte, ele buscava uma arte ligada à tradição neoclássica, clássica. Perfeito? E aqui não, aqui a gente está mergulhado no dia a dia, na linguagem do dia a dia, na temática das pequenas coisas. Por isso que eu gosto
tanto do Manuel Bandeira. Para mim, ele é um cara que consegue adentrar, curtir, buscar, revelar a alma das pequenas questões, das pequenas situações do cotidiano. Bom, então eu vou te dar duas orientações aqui para você olhar. A primeira, quando a gente fala de modernismo, Semana de Arte Moderna de 1922, quando a gente fala de primeira geração, a gente tem duas questões. Primeira, temática. O cotidiano entra em cena. Eu não estou falando mais de Rei Lear, eu não estou falando mais de grandes nomes, grandes comandantes, deuses. Não, eu estou falando do João, certo? E a gente vai ver vários poemas, se você for até a obra do Manuel Bandeira, como ele gosta dos Joões, tá? Que é um nome que dá essa cara aos brasileiros, certo? Então, vamos falar de gente comum, da pequenez da existência de pessoas como eu e como você. Bom, a segunda questão, então, é estética, linguagem. Os modernistas de primeira geração, eles vão colocar dentro da poesia a prosa, o que a gente chama de prosa poética, perfeito? Então, o cotidiano, a vida comum, entra dentro da poesia através da prosa. E aí você lê alguns poemas que você fala assim, nossa, mas isso aqui é uma crônica ou é um poema? E é justamente essa mistura que dá a beleza da poesia da primeira geração. Para fechar esse temazinho da linguagem, percebam como a linguagem, o falar errado, você sabe, né, dos desvios e tal, eles vão ser inseridos também nessa linguagem, porque eles querem o quê? A fala do homem comum. Eu quero, agora você grifa essa palavrinha, a oralidade dentro da poesia. Mas isso pode ser poesia, Shiba? É claro, isso é poesia e esses caras aqui estão nos mostrando. Século XX, vanguarda, rompimento, originalidade, é isso que esses caras vão trazer pra gente. Poética, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 22. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Poética. Vamos lá, o poema. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com um livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Fala assim, pô, Shiba, eu nunca vi um poema, bicho, que vai falar de senhor diretor, protocolo e manifestação. Que linguagem diferente. Sim, a linguagem modernista, ela quer romper, ela quer chamar atenção, ela é exibida mesmo. Certo? E aqui ele está falando assim, eu não quero linguagem de funcionário público. Já viu uma sessão do STF? É aquela linguagem bem comportada, que fala e não diz nada, certo? Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocabulário. Abaixo os puristas. Eu não quero saber de purismo na linguagem, eu quero sujar, eu quero jogar a língua portuguesa e dar um banho de terra, eu quero dar um banho de povo na língua portuguesa. Quero antes o lirismo dos loucos, dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Ah, olha que referência legal, cara, ele vai para os clowns shakespearianos, né? O bobo da corte de Shakespeare é aquele que pode falar a verdade, né? É aquele que é marginalizado, mas pode ter acesso à verdade, pode revelar a verdade dentro do texto de Shakespeare, como os bêbados, como as crianças e os loucos, né? Aquele que todo mundo fala, não, isso aqui não vale nada, mas é ele que fala com uma linguagem quixotesca, a gente pode trazer outra referência literária, a verdade, e nos revela, e nos deixa de vez em quando, né? Uau, que coisa interessante, deixa eu prestar atenção nisso. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Então, pá, vamos rasgar, vamos romper com as amarras da linguagem e da temática. Vamos trazer o cotidiano. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta, vamos ver aqui, galera, olha lá, critica o lirismo louco? Não, não critica, né? Ele exalta. Critica todo e qualquer lirismo? Não, obviamente. Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico? Não, está rompendo. Propõe o retorno do movimento romântico? Nada disso. Propõe a criação de um novo lirismo? Uau, é isso. Novidade, rompimento, é o que faz a Semana de Arte 22, que ano que vem completa 100 anos. Então fique esperto, isso está bombando, está quentíssimo, certo? E você não pode deixar de levá-los para a prova do Enem.
Tranquilo? Vamos lá? Olha só, mais um poeminha aqui para vocês, né? Mais um do meu poeta de coração, Manuel Bandeira. Vamos aprender com ele, cara. Camelôs. Pô, professor, eu pensei que poesia só podia falar de amor, só podia falar de grandes reis, de grandes feitos, de grandes sentimentos. Camelô tem poema aí, é um poema que está num livro, e esse livro pode cair no Enem? Caiu no Enem? Sim, gente. Né? Por vezes eu fico espantado como parece que a gente não chegou no século XX na poesia. É estranho, né, quando a gente tem uma percepção de que as pessoas não conhecem poesia moderna. E ela é bonita, ela é linda, ela é singela, eu gosto demais. Olha que coisa bonita. Camelôs. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão. Aquele de um tostão, né, de R$1. O que vende balõezinhos de couro, macaquinho que trepa no coqueiro, cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, a perereca verde, que de repente te dá um pulo engraçado. E as canetinhas tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. Alegria das calçadas. Uns falam pelos cotovelos. O cavalheiro chega em casa e diz: meu filho, vai buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto. Naturalmente, o menino pensará: papai está maluco. Outros coitados têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis, como o tino ingênuo de demiurgos de inutilidades, e ensinam, no tumulto das ruas, os mitos heróicos da meninice. E dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. Está aqui, grande Manuel Bandeira, estrela da vida inteira. Uma das diretrizes do modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética. Palavras-chave, galera: cotidiano, né, que traz essa inspiração poética dentro do movimento modernista. É justamente o que eu estava explicando agora para vocês. Então vamos lá. Ó, nesse poema aqui, o Manuel Bandeira vai construindo imagens, é como um filme, né? O cinema ali tá tomando corpo no começo do século XX e é como se a gente fosse jogando imagens de um camelô. Acho que todo mundo conhece um camelô, uma feira, aquela feira fervilhante com camelôs gritando, os bordões e aqueles os brinquedos se mexendo, se movendo, e todo mundo que teve uma infância e foi num lugar desse sabe como a gente, pequeno, a gente fica tentado a olhar todas aquelas maravilhas e ficar encantado, ficar, meu Deus, olha que legal esse macaquinho. Né? Às vezes é um monte de besteira, assim, mas a gente fica tentado a querer todo aquele mundo de brinquedos. Né? Então ele vai jogando com isso aqui pra gente. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança expressividade. Por quê? Porque, galera, realiza um inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira, né, meio forçado, né? Promove uma reflexão sobre a realidade de pobreza dos centros urbanos. Acho que não está nem tocando nesse assunto, certo? Traduz em linguagem lírica o mosaico de elementos de significação corriqueira. Olha só, é essa, né, gente? Ó. Traduz em linguagem lírica, ou seja, poética, então ele vai jogando essa beleza, esse sonho, esse mundo que vai se construindo através de um mosaico. O que é um mosaico? É pegar várias pecinhas, vários pedaços e ir construindo um todo de beleza, de elementos de significação do cotidiano, corriqueiros. Lembra? Bom, a dica que eu te dei é preciosa. Poesia modernista de primeira geração. Quem são os três grandes nomes? Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Mário de Andrade. 2 Andrades e o Manuel Bandeira, que é meu poeta favorito. Então é fácil você decorar. Esses caras e as ideias deles estão por trás da Semana de Arte Moderna, que envolve questões estéticas e não envolve somente a literatura, vocês sabem, mas está lá o Villa-Lobos, entre outros nomes da cultura brasileira. É uma injeção de ânimo ousada, maravilhosa, para falar sobre brasilidade, sobre a nossa identidade, que Brasil é esse, que Brasil estamos construindo, é o Brasil dos românticos, é o Brasil idealizado, do nosso querido Peri, do índio idealizado, do índio heróico, que parece um herói da Idade Média, ou é um herói atualizado, ou melhor, um anti-herói como Macunaíma, que é maloqueiro, que é todo debochado, que passa os outros para trás, ou seja, a grande figura do anti-herói. Estamos mudando, estamos construindo uma nova
o novo molde para a nossa identidade. E eu sempre explico para vocês nas aulas, identidade, ela não cai do céu. A gente não é tomado por uma identidade. Ah, agora eu sou brasileiro, ou eu sou francês, ou eu sou inglês. Não, identidade é sempre uma construção. É uma construção e são detalhes que envolvem política, que envolvem a história, que envolvem a cultura e envolve sempre também a arte. Beleza? Bom, não esquece, gostou dessa aula? Gostou dessa aula? Então deixa aí o seu joinha na nossa websérie Sai. Não esquece também de ir lá até o Instagram e conhecer o nosso trabalho. Beleza? Bom, continua com a gente nessa missão que a gente vai te levar até aonde você quiser e sem limites para sonhar. Beleza? Sai com vocês, um grande beijo, valeu!